A paz do Senhor Jesus, irmãs e irmãos, louvado seja Deus por mais uma vez estarmos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Espero que todas vocês estejam bem. Sabemos que vivemos momentos difíceis, né, irmãs? Mas cremos que o Senhor está no controle. Logo, logo tudo isso vai passar e estaremos juntas novamente. Saudade é muita, mas estamos aqui, né, fazendo a vontade do Senhor. Que Deus abençoe grandemente as vossas vidas, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui, te louvamos, irmã, Senhor, por cada irmã que está nos ouvindo, que tu abra o entendimento, que o teu Espírito Santo, Senhor, dê revelação da tua palavra a cada coração, que haja salvação, libertação, regeneração, Senhor, que a tua palavra, Senhor, acha guarita em cada coração, nos fortalecendo, nos animando, Senhor. Derrama da tua graça sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que está nos ouvindo. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém? Irmãs, nossa lição hoje é a lição 12 da nossa revista, que tem como tema Testemunhando as Grandezas do Senhor. Nosso texto nosso texto áureo se encontra em Esther 9:32, que diz assim: E o mandado de Esther estabeleceu que respeitava o Purim, escreveu-se num livro. Verdade aplicada também diz assim: somente confiando no Senhor podemos suportar todas as afrontas que advêm do diabo. Objetivo da nossa lição: ensinar que Deus continua protegendo o seu povo. Deus ainda continua o mesmo e considerar que precisamos celebrar as nossas vitórias. Amém, irmãs? Nosso texto de referência se encontra em Esther também, do 20 a 28, que nos diz assim a palavra do Senhor. E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que achavam em toda a província do rei Assuero, e ao de perto e ao de longe, ordenando-lhes que guardasse o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Por isso aquele dia se chama Purim, do nome Pur, que também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinha sucedido, e que esses dias seriam lembrados e guardados por toda a geração, família, províncias e cidades, que esses dias de Purim celebrariam entre os judeus, que a memória deles nunca teria fim entre a sua semente. Louvado seja Deus por essa palavra, né? Que mostra o quanto Deus é bom e fiel sobre o seu povo, amém? Nossa introdução diz assim: muitas pessoas passam por momentos de dor e sofrimento. Com Esther não foi diferente ao ver seu povo com o decreto de morte. Aqui nós vamos ver, irmãs, sobre a lição, né, de Esther e Mardoqueu. Nós vamos ver como a grandeza do Senhor sobre a vida deles. Quando eles buscaram o Senhor respondeu. Aqui nós podemos ver que Amã, ele tinha, né, junto do rei, entrado junto do rei e pegado um decreto aonde decretava que todos os judeus seriam mortos, exterminados. Esther, ela era uma judia também, então ela era o povo dela. E quando ela soube, ela ficou bem apreensiva, convocou, né, o povo dela e o tio, chamou, conversou com ele e entraram em jejum e oração para que pudesse achar graça diante do rei. E quando ela foi diante do rei, o rei, né, mostrou seu cetro e ela pôde, enfim, pedir o que ela queria. E ela pediu que o rei mudasse o decreto. Só que esse decreto não poderia ser mudado porque tinha o selo do rei.
Então, foi decretado outro, aonde dizia que o povo podia se defender, o povo judeu poderia se defender. E o povo teve vitória, mas essa vitória foi baseada, né, na oração, no jejum, na dependência do Senhor. Então, isso é maravilhoso, nós vamos ver no decorrer da lição. Ele diz assim: vencendo o inimigo. As vitórias são decorrentes da submissão ao Senhor. Então, como nós podemos ter vitória, irmãos? Sendo submissa à vontade do Senhor. Aquilo que o Senhor quer de nós, nós precisamos ter bem claro na nossa mente. Em Deuteronômio, ele nos fala e nos diz assim, Deuteronômio 28:1, diz assim: se você obedecer fielmente ao Senhor e o seu Deus, e seguir cuidadosamente todos os seus mandamentos que lhe ordeno, o Senhor, seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Isso aqui, irmãs, está nos dizendo o seguinte: se nós obedecermos, se nós formos fiel a Deus, Deus ele tem honra para nós. Mas a nossa vitória, ela está baseada na obediência, na submissão ao Senhor. Amém? Esther foi submissa ao Senhor e nunca perdeu a esperança de ver seu povo livre. Então Esther estava sofrendo muito por ver que seu povo seria destruído, mas ela não se acomodou. Ela buscou o Senhor de todo o seu coração e o Senhor a ouviu. Temos exemplos na Bíblia onde grandes homens dependeram e confiaram em Deus e foram vitoriosos. Nós temos aqui o exemplo de Sansão, né? Que ele era uma pessoa que dependia do Senhor e pela última vez, né? Ele pediu que o Senhor o fortalecesse e ele pôde destruir seus inimigos que estavam naquela cidade. Então nós podemos ver a fidelidade do Senhor para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam. Nós também lembramos também, irmãos, de Davi. Davi ele foi com fé, né? Diante de Golias. E o que aconteceu? Foi vitorioso. Josué também, nas muralhas, né? Através da fé, da confiança no Senhor. E quando confiou no Senhor, o Senhor deu vitória. Irmãs, nós precisamos aprender a confiar no Senhor, a depender do Senhor. Porque quando nós lançamos ao Senhor, Ele tem prazer em socorrer e em nos ajudar. Amém? Então diz assim também: devemos confiar no Senhor. Salmos 17:8. Protege-me como a menina dos teus olhos e esconde-me à sombra das tuas asas. Que salmo maravilhoso! Em Provérbios também nos diz assim, 19:21. Muitos são os planos no coração do homem, mas que prevalece é o propósito do Senhor. Isso aqui é uma verdade tremenda, irmãs. Muitas vezes a gente faz planos, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas a realidade é a vontade do Senhor que se cumpre nas nossas vidas. Muitas vezes aquele que a gente acha que é o melhor para nós, não é. Aquilo que é o melhor para nós é a vontade do Senhor. Por isso nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Em Jeremias 29:11 nós temos o texto que também diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha que maravilhoso! O Senhor, irmã, Ele quer o melhor para nós. Os pensamentos deles é o melhor para nós. Muitas vezes a gente quer algo, mas aquilo não é o melhor. Então a nossa oração deve ser assim: Senhor, cumpra-se a tua vontade na minha vida, porque a vontade do Senhor, irmãs, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? 1.2. Deus é o nosso fiel protetor. Louvado seja o Senhor. Assim como Deus livrou os judeus, Ele é o nosso fiel protetor.
Através de sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos livra de todas as circunstâncias difíceis. Salmo 124:8 diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãs, aqui tem um ponto, é o nome do Senhor. Quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós clamamos o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, Ele nos socorre. Porque nós clamamos, Ele diz que quando nós clamarmos, Ele nos responde. Então, o nome do Senhor, minhas queridas, tem poder. Muitas vezes o ser humano não consegue confiar totalmente. Ele acha que confia, acha que entrega, mas sempre está segurando ali. Nós precisamos ter uma experiência de uma entrega total para o Senhor, né? De dependência, dizer, não, Senhor, está nas tuas mãos, eu confio em Ti, eu espero em Ti e eu vou esperar na sua providência. O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele tem prazer em cuidar de nós, amém? No Salmo 121, 3 e 4 também diz assim: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor, é Ele quem nos guarda, irmãs. Muitas vezes a gente corre por perigos que nem mesmo a gente sabe, mas o Senhor, através dos seus anjos, Ele cuida de nós. Ele envia, sabe, o seu socorro em nosso favor. Então, irmãs, que nós possamos estar atentos ao agir de Deus nas nossas vidas, para nós reconhecermos e sermos grata por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, amém? Precisamos confiar no amor e no cuidado de Deus, pois é dele que vem o nosso socorro. 1.3 Deus muda a tristeza em alegria. Olha que notícia boa! É verdade, irmãos. Deus faz isso. Ele muda a nossa tristeza e nos transforma em alegria. Esther estava vivendo intensa aflição por parte de Amã, mas Deus mudou sua tristeza em alegria, ouvindo as suas orações e livrando o seu povo. A fé e a confiança resulta em segurança e salvação. Ainda que o medo venha, irmãos, nós precisamos, continuar confiando no Senhor. Então, nesse tempo de pandemia, há muito medo, há muita incerteza, há muita dúvida, há muita insegurança. Mas, irmãs, Deus, Ele é o nosso Pai. Ele diz que quando nós chegamos diante dele, Ele nos ouve. O ouvido dele não está tampado, nem o braço dele não está encolhido, mas sim estendido para nos ajudar e para nos ouvir. Então esse Deus é um Deus maravilhoso. O problema do ser humano é que ele não conhece realmente o Senhor. Nós precisamos estudar mais a palavra, nós precisamos ler mais a palavra, nós precisamos orar mais para nós termos intimidade com o Senhor. A partir desse momento que nós oramos, que nós buscamos o Senhor, irmãos, a palavra de Deus ela vai refrigerando a nossa alma, ela vai acalentando o nosso espírito e nós vamos tendo paz. O Senhor, Ele é a nossa paz. O mundo está agitado, sem paz, sem insegurança, mas nós temos um Deus, irmã, que cuida de nós. Ele é o nosso Pai. Creia nisso e tu verás o que Deus vai fazer. Eu creio que muitos de vocês já têm tido experiências com o Senhor maravilhosa, mas não é tempo de nós desanimar, não é tempo de nós ficarmos tristes, angustiadas, não. Nós precisamos levantar a cabeça, irmãs, e prosseguir a caminhada. Prosseguir, ser que nem aquela palavra que o Senhor deu para Josué lá, ser forte e corajosa. Porque a promessa nós temos, que Ele disse que nunca nos ia deixar só. Ele está do nosso lado, Ele peleja por nós, Ele cuida de nós. O que nós não podemos é nos afastar do Senhor. É ficar
esfriar, sem ânimo, sem alegria. Não, nós temos motivos para sorrir, nós temos motivo para se alegrar. Por quê, irmãs? Porque a maior dificuldade que nós tínhamos era a morte eterna. O Senhor já nos livrou dela. O Senhor nos deu vida eterna. Quando o Senhor vir buscar em sua igreja, nós vamos estar com Ele. Ou se nós partirmos, e fecharmos os olhos nessa terra, nós podemos estar tranquilos, irmãs, porque nós sabemos para onde nós vamos. Nós temos um lugar, nossa pátria não é aqui. Então, tenha paz no coração, tenha tranquilidade, que o Senhor, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso socorro. Nós estamos seguras nos braços do Senhor. Nós estamos seguras, amém? Nós vamos ver aqui também, onde eu estava aqui, Salmos 33, 20, nos diz assim: a nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Auxílio é alguém que nos ajuda, e escudo é quem nos protege. Escudo, que eu já falei para as irmãs, é aquela armadura que os guerreiros usam, Eles colocam na frente deles para se defender. Então aquilo ali, a hora que vem flecha, que vem tiro, alguma coisa assim, bate naquela armadura e não acerta eles. É um escudo. E o Senhor está dizendo que Ele é o nosso escudo. A palavra do Senhor, ela é o nosso escudo, irmãos. Ela nos defende. Então, por isso nós precisamos se apropriar cada dia mais dessa palavra maravilhosa, desse Deus grandioso sobre as nossas vidas, amém? Ponto 2. Deus é juiz de Israel. Deus transformou a angústia e o sofrimento em alegria. Amã era inimigo dos judeus e preparou um decreto que todos os judeus seriam exterminados. Entretanto, Deus usou Esther e Mardoqueu diante do rei, que conseguiram outro decreto, dizendo que os judeus pudessem se defender. E os judeus tiveram vitória sobre o exército persa. Louvado seja Deus! Quando o Senhor está do nosso lado, irmãos, nós podemos ficar firmes, confiantes, porque a vitória é certa. Neste momento, nos recordamos da lei imutável de Deus, que estava sobre nós, do pecado e da morte. Ó Senhor Jesus, isso aqui nós precisamos atentar, irmãos. Havia uma lei que dizia que a alma que pecar tem que morrer. Nós éramos pecadores, então o nosso destino era a morte eterna. Mas o Senhor, pelo teu grande amor, pela sua grande bondade, pela sua grande misericórdia, nos enviou um novo decreto. Senhor Jesus, aquele que morreu por nós, nos levou a morrer com Ele, derramou seu sangue, nos perdoou nossos pecados, nos deu uma vida nova, vida nova, vida em abundância. Então, Ele nos diz assim, em Ezequiel 28, 18, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então aqui, irmãos, era essa lei que nos dizia que se pecar, morrerá. O pecado não tem acordo com Deus. Você é do Senhor ou você não é. Então, quando nós somos do Senhor, quando nós cremos, nós aceitamos Jesus, Deus vai nos limpando, vai tirando aquilo que não agrada a Ele do nosso coração e vai nos transformando, nos fazendo uma pessoa segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle. Isso é desenvolver a nossa salvação. Então o Senhor é aquele que vai cuidando de nós, tanto fisicamente, tanto emocionalmente, tanto nossa questão financeira. O Senhor, Ele cuida nos mínimos detalhes de nós, irmãos. Mas a maior é dar-nos a salvação em Cristo Jesus. Então nós estamos seguras no Senhor, porque nós temos a salvação, a vida eterna a partir do momento que nós cremos no Senhor e nós já experimentamos isso.
Então nós somos filhas do Senhor. Nós podemos descansar que o papai cuida de nós. Amém? Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos concedeu Jesus, a lei do Espírito de vida. Louvado seja Deus, que o Senhor rompe todas as barreiras. Ele é a própria vida. Em Romanos 8, 1 e 2 diz assim: portanto, aquele que aceitou o Senhor de verdade, aquele que aceita Deus tratar, aquele que aceita Deus transformar, tirar o velho e estabelecer um novo. Olha o que ele diz. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então agora nós temos vida e temos vida eterna. Louvado seja o Senhor! Quando recebemos o Senhor Jesus, passamos da morte eterna para a vida eterna. Jesus é o único, é o suficiente Salvador e temos a alegria da salvação que nos mantém firmes, fortalecidos para vencer as adversidades. Isso é maravilhoso. Quando nós temos essa alegria da salvação, minhas irmãs, nada pode vir as tristezas, pode vir as angústias, mas elas passam rápido. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor, nós dependemos do Senhor e Ele entra em nosso socorro. O Espírito Santo nos consola, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Louvado seja o Senhor. 2.1. Devemos celebrar os feitos do Senhor. O livramento dos judeus de Israel, os livramentos dos judeus, Israel constituiu até os dias de hoje a festa de Purim, onde comemorava-se o livramento dos judeus no dia 4 e 5 do mês de Adar. Então aqui nós podemos ver, irmãos, que a partir do momento que eles destruíram os seus inimigos, né, o povo de Deus se alegrou. Mardoqueu mandou, cartas para as 27 províncias, convocando o povo para se alegrar na presença do Senhor, porque o Senhor tinha dado vitória. Aqui eu quero chamar a atenção, irmãs, porque muitas vezes nós queremos o quê? Somente agradecer ao Senhor pelas coisas grandes que Ele faz em nossa vida. Mas nós precisamos aprender a agradecer, irmãs, nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas, porque Ele diz assim: se você for fiel um pouco sobre muito, eu te colocarei. Se nós formos fiéis, naquilo que o Senhor tem nos dado, ser gratas ao Senhor, a questão da gratidão é algo muito maravilhoso, e quanto mais grata nós somos, mais o Senhor nos dá graça, amém? Devemos contar os feitos do Senhor e suas maravilhas, e as nossas vidas, e ter gratidão. Salmo 107, 22 diz assim: oferecei os sacrifícios e louvor, relatem as suas obras com regozijo. Então ele diz assim para nós contarmos com alegria tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas, irmãs. Desde a provisão, desde a cura, desde o milagre, desde o ar que nós respiramos. Hoje nós temos o ar. Oh, Senhor Jesus, como é bom respirar. Hoje nós estamos sem dor, porque muitos não estão tendo essa oportunidade. Então, ser grata a Deus, ser grata pelo ar, ser grata pelo alimento, sabe, eu sempre gosto de orar nas horas das refeições, sabe, ser grata a Deus. Isso é maravilhoso, porque é Ele quem nos dá, irmãos. É Ele que nos mantém em pé. Amém? Quem serve o Senhor tem paz. 2.3. Aliás, 3. Na nossa revista, ponto 3. O povo poderia desfrutar de paz,
Hoje, o que o ser humano mais procura é paz. Ele tem tentado encontrar em vícios, em ideologias, em alegrias momentâneas e etc. Não é verdade, irmãs? O ser humano, ele não tem paz, porque falta Deus no coração dele. Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes a pessoa, olha só como aquela pessoa é porque ela não tem uma experiência real com o Senhor ainda. Então o Senhor precisa trabalhar no coração dela. Então, muitas vezes o ser humano busca em tantas coisas, né? A paz, ele busca em tantas coisas a alegria, mas só Jesus pode dar. Porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, é Ele quem nos satisfaz o nosso interior. Porque a partir do momento que o ser humano pecou, houve um vazio em seu interior, né? Porque a partir do momento que pecou, se afastou de Deus. Então, quando nós cremos no Senhor Jesus, o que acontece? Essa presença volta para dentro de nós, nos enche. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, a vida de Cristo, que é o suficiente. Irmãs, isso não isenta de nós termos problema, de nós termos aflição, de nós termos angústia. Ele mesmo nos falou, no mundo tereis aflição, mas ele disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se ele é a nossa vida, então com certeza nós também vamos vencer. Tá difícil, tá doendo, mas vai passar. Porque o Senhor, Ele está conosco, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, amém? Somente Jesus pode dar paz, porque Ele é a nossa paz. João 14, 27 diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha só que palavra maravilhosa que o Senhor nos diz, para a gente não ter medo, não ficar assustada. O Senhor nos diz que não é para nós turbar o nosso coração, mas é para que Ele nos dá paz. Então, se nós não temos paz, irmãos, fala, Senhor, refrigera minha alma, me dá paz, me dá confiança em Ti, porque nada vai acontecer se não for a Sua vontade. 3.1. O Senhor permite a prova. A prova é o meio pelo qual Deus nos aperfeiçoa. Na prova, irmãos, é difícil, não é fácil, mas você pode ter certeza que algo naquilo ali vai ter de bom, no sentido assim, irmãos, que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que creiam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Muitas vezes a gente não entende no momento aquela situação, mas lá na frente nós vamos ver que aquilo ali cooperou de alguma forma para nós. Amém? Ele diz assim, este momento de maior provação, Esther depositou sua confiança no Senhor. Assim também nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor. O nível da nossa comunhão com Deus em oração é que nos traz segurança. Deus não desampara aqueles que o buscam. Isso é verdade, irmão. O Senhor não desampara, Ele é fiel. Deus, 3.2. Deus cuida do seu povo. Esther amava seu povo e por isso buscou a Deus com fé e teve a resposta. Isso aqui é um ponto muito importante, irmãs. Precisamos de fé. Não desanime, porque o diabo quer é exatamente isso: roubar a nossa alegria e roubar a nossa fé. Por isso, quando ele faz isso, a pessoa desanima e deserta. E não é isso o que o Senhor quer de nós. Ele diz que é para nós sermos valentes, para nós não retrocedermos, mas avançarmos em busca da nossa vitória, em busca, sermos fiéis diante de Deus, para quando Ele voltar, nós estarmos com Ele. Amém? Hebreus 11:6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus
Creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é o quê? Ele dá em abundância, Ele responde, Ele cuida daquele que o busca. Amém? Mateus 22, 37 e 39 diz assim: Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. E o segundo mandamento é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ó Senhor Jesus, nós precisamos, irmãs, é tempo de nós demonstrar o amor ao nosso próximo, né? Tantos estão passando por dificuldade e o Senhor diz que é para nós amarmos uns aos outros. Louvado seja Deus. Queridas, aqui nós temos a conclusão da nossa revista que diz assim: Deus transforma a angústia em alegria. Aprendemos a necessidade de celebrar nossas vitórias. Deus nunca abandona os seus. A palavra de Deus encontramos na palavra de Deus encontramos a verdadeira segurança que só Jesus pode oferecer. Amém, queridas? Isso é precioso nós entendermos que somente em Jesus nós temos a verdadeira paz, nós temos o verdadeiro descanso, que nós podemos invocar o seu nome e Ele responde, né? Então que nós possamos ser fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra e clamar mesmo quando for necessário buscar, porque Ele é um Pai que responde, assim como Ele livrou os antepassados, assim como Ele livrou o povo judeu, assim como Ele tem livrado cada um de nós. Eu creio que tem testemunho de livramento. Deus continuará fazendo, porque Ele nos ama. Amém? Um grande abraço a vocês, minhas queridas. Estou à disposição, qualquer coisa pode chamar. E o Senhor está no controle de todas as coisas. Um grande abraço a todos. Amém?